Você já se sentiu ambiciosa demais? Ou já teve vergonha ou culpa de se sentir ambiciosa ou de querer uma coisa a mais na sua vida, na sua carreira, na sua vida profissional? Gente, essa é uma das coisas que nós mulheres que estamos no mundo do trabalho e que queremos seguir no mundo do trabalho, a gente enfrenta muito. A vergonha de se sentir ambiciosa demais. E aí eu fui olhar o que está acontecendo e por que a gente está sentindo essas coisas, sabe? Qual é o problema da gente querer crescer profissionalmente, se colocar no mundo do trabalho? O que há de vergonhoso nisso? O que a gente está mexendo que é tão vergonhoso assim? E aí eu comecei a perceber que assim, nós nunca falamos tanto de empoderamento feminino, de protagonismo feminino, de equidade de gênero. Esses temas nunca estiveram tanto na nossa boca e nunca estiveram tanto dentro da cultura organizacional, mas ao mesmo tempo alguma coisa está acontecendo que na prática isso não está acontecendo muito bem desse jeito. E eu me dei conta disso quando eu fui olhar as pesquisas e que eu fui estudar sobre isso. E aí olha o que eu comecei a observar. Olha os dados que a gente está lidando. De 2007 para 2018, nós tínhamos uma média de 5% das mulheres como CEOs das grandes organizações do Brasil, das 150 melhores empresas para se trabalhar no Brasil. 5%. Em 2018, essas mulheres aumentaram para 10%. Então, para os cargos de CEO, num período de mais ou menos 10 a 11 anos, a gente aumentou apenas 5% o nível de mulheres nos cargos de CEO. E aí, na gestão abaixo, nos cargos de gestão abaixo, imediatamente abaixo, esse número decresceu. Olha que interessante, em 2012 nós tínhamos uma média de 40% das mulheres como alta gestão, em 2018 esse número baixou para 37%. Então diminuiu. E eu fiquei me perguntando, o que é que está acontecendo que a gente está falando sobre isso, a gente tem aprendido disso, as mulheres têm aprendido a se colocar de maneiras diferentes e ainda assim esses números estão decrescendo? Onde é que está? O que está acontecendo na prática? Deu um bug na minha cabeça, sabe? E eu fiquei me perguntando, a gente precisa entender o que está se passando. E aí algumas coisas me vieram à mente que eu acho que são erros que a gente está cometendo ou coisas para as quais a gente precisa olhar. A primeira de todas é esse medo, o medo de ser vista como ambiciosa. Porque isso tem a ver, gente, na verdade, se a gente entra um pouquinho mais aí nessa história, com o medo de reconhecer que você é boa o bastante para fazer o que você faz. O medo de se colocar e sustentar, de se colocar à mesa e de falar, eu banco isso, eu dou conta disso, é um novo desafio, mas eu estou preparada para ele. A gente fica com medo de se colocar nessa posição. Nós ficamos achando que a gente não está preparada o suficiente, que isso vai ser grande demais para nós, que isso vai colocar em risco a nossa família, então a gente não se põe. E aí sobre esse tema eu fiquei muito intrigada porque é muito interessante, eu fui buscar o que é que faz nós mulheres sentirmos que nós somos bem-sucedidas, ao que é que a gente atribui o nosso sucesso. E aí é uma coisa muito interessante. Quando a gente está falando das coisas às quais a gente atribui nosso sucesso, em geral a gente atribui a 3 grandes coisas. E a Sheryl Sandberg, que é a CEO do Facebook hoje, ela fala muito sobre isso, quando ela vai falar sobre essa questão do empoderamento feminino. Ela fala, nós mulheres atribuímos o nosso sucesso a 3 coisas. A sorte, não, porque a gente teve sorte. Ou a ajuda de outras pessoas nos ajudaram, ou foi uma questão de oportunidade, do momento, daquele cenário. Dificilmente a gente atribui a nossa ascensão profissional, a promoção e ao cargo que a gente ocupa a algo nosso, a competência. E os homens, olha como é diferente isso, os homens aprenderam que ser homem é ser bom bastante. Então, muitas vezes, quando você vai perguntar para um homem por que ele ascendeu profissionalmente, ele fala que é por causa dele, por causa das competências que ele tem, porque ele fez acontecer, olha como ele teve uma ideia brilhante, olha o que ele aconteceu. E a gente olha às vezes para esse homem e a gente fala, gente, é demais, né? O cara se acha muito, olha como ele é arrogante, olha que absurdo. Mas na verdade, essa é uma competência que a gente precisa aprender a absorver e adquirir, que é de ter coragem de dizer o que a gente é capaz de fazer. Ou de ter coragem e ousadia de assumir esse novo desafio e mesmo que naquele momento a gente não se julgue boa o bastante, a gente fale assim, cara, mas eu vou me preparar para isso, eu consegui vir até aqui, eu sou capaz de dar o próximo passo e sustentar isso.
Essa é uma dificuldade que a gente não aprendeu a fazer muito bem. Hoje mesmo eu estava atendendo uma coach minha e isso apareceu na nossa sessão de coaching. Ela me dizendo assim, Tirza, eu estava fazendo a minha avaliação de desempenho, que ela tem que avaliar os pares, a si mesma e ao gestor, e ela falou que quando ela estava avaliando ela tinham coisas que ela achava que ela tinha excedido as expectativas, porque eram coisas que ela achava que ela fazia bem. Mas na hora de preencher a avaliação de desempenho dela, ela colocou como se ela fosse satisfatória, que é o último nível, né, ela disse, Tis, eu preenchi como se eu fosse satisfatória, mas tinham outros 2 níveis acima que eram mais subjetivos. Ela falou, eu achava que eu era acima, mas eu botei só o 4, eu achava que era 6, mas eu botei só o 4 porque eu fiquei com medo do meu gestor me rebaixar. Gente, olha que interessante isso. Muitas vezes a gente não se coloca e não tem coragem de dizer a nossa ambição e não tem coragem de botar o nosso sonho na mesa porque a gente tem medo da frustração de que o outro não reconheça a gente como tal ou de que o outro nos rebaixe. Então a gente nem se coloca. Nós mesmas já nos rebaixamos, nós mesmas já nos diminuímos para a gente não correr o risco de escutar o que o outro vai nos dizer. Esse é um erro e um cuidado, na verdade. Eu coloquei aqui como erro, mas na verdade é algo que a gente precisa observar. Fica de olho aí se essa é uma questão que tem te consumido. E observe como é que você tem se colocado. Você tem dado voz à sua ambição? Você tem se permitido reconhecer, cara, eu sou ambiciosa, esse é um sonho que eu tenho, é algo que eu quero construir. Porque na hora que a gente começa a dar voz a esse sonho, a gente começa a ter a possibilidade, gente, de construir o caminho para chegar até ele. E aí, se você não se julga competente bastante, não tem problema, porque competência é uma coisa que a gente consegue desenvolver. Então a gente pode pensar, quais são as competências então que eu preciso desenvolver para chegar até lá? Mas se a gente não se autoriza nem a declarar que a gente é ambiciosa sim e que a gente tem sonhos grandes sim, como é que a gente vai construir o caminho para chegar até eles? Outra coisa que a gente também precisa ficar de olho é a quantidade de entraves e dificuldades que a gente coloca na hora que a gente começa a sonhar. Que de novo nos atrapalha na nossa ambição. Por exemplo, não, mas eu nem vou sonhar com esse carro porque isso vai exigir que eu viaje muito, isso vai me colocar numa posição, e como é que vai ficar a minha família? Como se houvesse uma impossibilidade da gente sonhar um alto cargo de gestão porque nós precisamos cuidar da família, nós precisamos cuidar do nosso bem-estar, nós precisamos ter uma vida equilibrada. São tantas exigências que é como se essas coisas, ao invés de impulsionarem o nosso sonho e nos fazerem crescer, elas nos rebaixam. Parece que a gente tem que viver com o pé aterrado no chão, e parece que essas coisas se tornam obrigações que, ao invés de nos alavancarem, se tornam pesos em nós. Aqui tem um ponto para a gente observar. Por que a gente está olhando para essas coisas como coisas que nos amarram no chão e não que nos impulsionam? Por que a gente está olhando para a nossa família como algo que às vezes vai nos aprisionar e não nos fazer voar? Então tem coisas que a gente está usando como justificativa e que a gente precisa aprender a questionar. Às vezes isso acontece mesmo, às vezes a gente precisa repensar, pensar o equilíbrio. Eu não estou dizendo para vocês que essas questões não existem, elas existem, mas a gente precisa começar a se perguntar outras perguntas e a pensar, será que precisa ser assim? Será que essa é a única maneira de se colocar? Ou será que eu estou usando isso como uma desculpa para não fazer o movimento que eu estou querendo fazer porque eu estou com medo? Então, gente, aqui tem um processo de apropriação e autoconhecimento que a gente precisa começar a desenvolver. Ter coragem de sonhar os nossos sonhos e dizer que a gente é ambiciosa para fazer esse movimento e ter coragem de pensar como eu vou sustentar isso. E reconhecer o medo, porque na hora que a gente reconhece o medo, a gente consegue lidar com ele e aí sim a gente consegue construir alternativas para fazer o movimento de se impulsionar. Eu espero que isso faça sentido para vocês. Tem vários outros exemplos que eu poderia dar para vocês aqui, como por exemplo a nossa representatividade. A gente às vezes se acomoda com a ideia de que, por exemplo, de que 10% de representatividade de mulheres em cargos de alta gestão já é bom o bastante. Olha como nós evoluímos, saímos do nada para 10%. É verdade, a gente evoluiu, mas ainda tem um longo caminho para percorrer se a gente está pensando em equidade. Equidade, gente, seria 50-50. Mas, Tirza, mas aí você está sendo muito
preto no branco, você tá querendo demais. Na verdade, a gente precisa querer demais mesmo, porque a gente tá querendo sonhar, a gente tá querendo mudar, não é isso? Então vamos em frente. E esse é apenas um dos exemplos que eu queria trazer para vocês.